Olá, seja muito bem-vindo. Esse é mais um episódio do programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Hoje nós temos a honra de receber uma vez mais o professor Fabrício Bolzan para falar sobre o tema direitos do aposentado versus planos de saúde. Estamos numa série de lives conversando com o professor Bolzan a respeito desse nicho tão promissor da advocacia que é o direito da saúde. Vou aceitar. Lembrando, gente, também que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Quem tiver interesse, entra lá, escoladomasa.com.br. Professor Fabrício Bolzan, muito boa noite. Obrigado por aceitar esse convite mais uma vez. Eu que agradeço, professor Maza, seus seguidores, um prazer falar com vocês. Hoje numa data muito especial, né, professor Maza? Nós temos aí o aniversário da queridíssima Duda, completando a Verdade. maioridade civil, é isso, professor? Já não tenho domínio nenhum de nenhuma natureza sobre ela a partir de hoje. Fica aqui a minha homenagem também à minha filha tão amada. Obrigado pela lembrança, Bolzan. Isso aí, meu amigo. Vamos lá. Bolzan, vamos falar hoje de direitos de aposentados em relação ao plano de saúde. A primeira pergunta que chegou aqui para a gente fazer é: o aposentado, para ter direito à permanência no plano de saúde, tem que contribuir para o pagamento do convênio? Isso, na mesma forma que nós explicamos na última live, tanto o ex-empregado, né, que foi demitido sem justa causa, como o aposentado, então ele está lá trabalhando, ele se aposenta, como é que fica a questão do plano de saúde empresarial para essas pessoas? Elas têm direito de permanência, no caso do ex-empregado, por um determinado período de tempo, se ele contribuiu. Em relação ao aposentado, é o mesmo raciocínio. Ele tem que ter contribuído, ainda que com uma parte pequena, ainda que com 1 centavo por mês, porque a lei deixa muito clara, lá no artigo 31, Lei 9656, que ao aposentado que contribuir para o plano de saúde, haverá ali o direito de permanência. Então, mesma regra que explicamos semana passada em relação ao ex-empregado, né, o empregado demitido, vale também para aquele empregado que chega ao momento da sua aposentadoria. Tem que contribuir para ter o direito de permanência no plano empresarial. O Bolzan, se tiver o termo de opção firmado entre usuário e empresa com anuência do plano de saúde, como que fica a situação? Isso é bem bacana, Masa, porque a pergunta que vem na sequência é a seguinte: tudo bem, Fabrício, ele não contribui, nem o ex-empregado, nem o aposentado. Mas tem lá na rescisão ou no fim do contrato um acordo entre todas as partes. Um acordo de manutenção daquele ex-empregado ou do aposentado no plano de saúde. Se tem o acordo assinado por ele, ex-empregado ou aposentado, pela empresa onde ele trabalhava, e com a anuência do plano de saúde, tudo bem, a continuidade, desde que, claro, ele comece a pagar a partir dali integralmente o plano de saúde. Então, enquanto ele trabalhava, antes de ser demitido ou de ser aposentado, era uma parte a empresa que pagava, uma parte ele, trabalhador. A partir do momento em que vira um ex-empregado demitido ou um aposentado, ele tem que assumir integralmente o pagamento do valor ali da parcela. Se tem um termo de acordo, acabou. Mesmo que ele nunca tenha contribuído, todos estão de acordo em ele continuar no plano de saúde, sem problema nenhum, quando tiver esse termo de opção. O Bolzan, tem algum prazo mínimo para essa contribuição do empregado que agora se aposentou? Olha, o que a lei fala no caput é que ele tem direito à permanência por prazo indeterminado se ele contribuiu pelo prazo mínimo de 10 anos para aquele plano de saúde. Então, ele está lá no plano, na empresa, trabalhando, e ele contribui uma parte, ainda que pequena, por pelo menos 10 anos. Ele tem direito à permanência por tempo indeterminado. E aí pode vir a pergunta, mas sobre isso,
E se é uma empresa que adotou recentemente o plano de saúde para os seus empregados, ele não chegou a contribuir esse tempo todo de 10 anos. Como é que fica isso? A regra está no 31, parágrafo 1º. A cada ano de contribuição, ele tem o direito de permanência equivalente no plano de saúde. Então, se contribuiu um ano, tem direito a mais um ano após o fim do contrato. Se contribuiu 5 anos, tem direito a 5 anos após o fim do contrato. Ô Bolzan, e se a empresa troca de plano de saúde, se tem mais de um, como que fica a situação para cumprimento desse prazo? Não tem problema. Podem se somar os prazos, mas então ficou com um determinado convênio por 5 anos. E sem interrupção já entrou uma segunda empresa, porque a empresa não é obrigada a manter o mesmo convênio para sempre ali para os empregados. Ela pode ter a opção de troca. E aí somam-se os prazos e é possível sim somar e continuar se tiveram 3 anos em um, 7 anos no outro, 5 anos em um, 5 anos no outro, ele tem direito à manutenção por prazo indeterminado, porque ele cumpriu esse requisito mínimo de 10 anos de contribuição, ainda que com mais de um plano de saúde. Bolzan, a Yasmin Shead, ela está perguntando aqui no chat, e o aposentado pelo Estado que aceitou o PDI e perdeu o plano, pode cobrar essa integralização? Eu entendo que sim, Yasmin, sem sombra de dúvidas, ainda que tenha o PDI ou o PDV, né? Se ele aderiu, mas contribuiu, conseguiu ali manter esse requisito mínimo de 10 anos por prazo indeterminado, é o direito dele. Se foi um prazo menor, equivalente ao tempo de contribuição também para o PDI e também para o beneficiário do PDV. Bolzan, uma última aqui, que já está engatilhada nesse assunto. Se o ex-empregado já era aposentado, volta ao mercado e foi demitido, tem direito a permanecer no plano de saúde por tempo indeterminado? Essa é uma questão muito bacana que chegou ao nosso escritório e até foi uma mãe de uma juíza que a gente acabou defendendo neste caso. Ela já era aposentada e voltou para o mercado de trabalho. Olha que interessante esse caso. E aí, o que aconteceu? Ela buscou o tempo indeterminado de permanência no plano. Mas ela não aposentou novamente nesse novo cargo. Ela só foi demitida sem justa causa. O que o plano de saúde queria fazer? Aquele limite de 2 anos que nós falamos na semana passada, lembra? O ex-empregado pode ficar de 6 meses a 2 anos. E ela buscou justamente o tempo indeterminado, porque ela já era aposentada. Então veja que interessante. Ela já era aposentada, voltou ao mercado de trabalho e foi demitida. A empresa e o convênio queriam mantê-la no máximo 2 anos no plano de saúde. E a gente conseguiu judicialmente a permanência dela por tempo indeterminado, porque ela já era aposentada e a lei não fala, Masa, que tem que aposentar no cargo final. Não. Ela só fala que ao aposentado que contribuiu pelo menos 10 anos, e ela já tinha contribuído mais de 10 anos quando ela foi demitida, então o requisito temporal ela cumpriu e a gente conseguiu manter no plano de saúde por prazo indeterminado, porque ela já era aposentada num outro cargo, numa outra empresa. Então foi um caso bem bacana, bem interessante, porque quando a gente advoga para mãe de juiz ou de juíza, ou para qualquer operador do direito, a gente tem sempre aquela ciência de que o seu trabalho vai ser checado, informalmente ou não, né? E realmente conseguir isso nesse caso foi muito interessante, mas Legal, uma vitória bonita, parabéns aí pelo resultado. Bolzan, é isso então. Devolvo a palavra para você, meu amigo, mais uma vez agradecendo pela sua participação. Semana que vem tem mais. E suas considerações finais, Bolzan. Olha, Mazda, mais uma vez eu convido aí os seus seguidores a conhecer cada vez mais esse tema, que é um tema fantástico de nicho para a advocacia. Você que é um jovem advogado, uma jovem advogada, nos acompanhe por aqui, que teremos sempre bons conteúdos nesse nicho fantástico que é a busca de liminar contra plano de saúde. E registro aqui mais uma vez, parabéns a Duda, Maria Eduarda, filha do professor
Maza, e boa festa, boa comemoração aí com a família, meu amigo. Valeu, meu amigo. Muito obrigado, hein? Até mais, gente. Até a próxima. Viva a Duda. Tchau.